Bom, não sei se todo mundo estava ouvindo um pouquinho aí da música. Eu coloquei a Isa cantando Nina Simone, Feeling Good. Tava no YouTube, bem legal. Bom, hoje eu vou falar sobre, aqui na Estante com Eli, sobre o meu blog. Eu não sei se vocês puderem só me dar um alô de som e se tá tudo ok com áudio, agradeço. Eu tenho um blog que se chama Entre Filmes e Livros, Eli Leite. Esse blog eu criei foi há mais ou menos um ano e alguns meses. Por que eu criei o blog, né? Porque toda vez que eu conversava com pessoas que escrevem ou pessoas que querem influenciar de alguma forma, todo mundo falava, você tem que criar um blog. Porque o blog é importante. Eu falei, bom, então vamos lá. Eu nunca fiz isso. A primeira coisa que você pensa é o nome do blog. Como eu falo, sempre o título, né? Que é o mais difícil. Aí eu fui testando e entrei com vim com essa ideia do Entre Filmes e Livros. Porque a minha ideia inicial era realmente falar sobre filmes e livros. Filmes que eu assisti, livros que eu li e fazer resenhas, né? Depois de um tempo, eu comecei a pensar no blog como uma forma de eu colocar os meus textos, o que eu escrevi. Aí a coisa foi tomando mais forma. Então, eu fui atrás de como criar o blog, o famoso Google. E a primeira coisa que aparecia ali era o WordPress. Eu não sei se todo mundo já está familiarizado com criar blog ou já ouviu falar dessas ferramentas. Tem diversas, né? Mas eu fui pesquisar quais seriam os melhores e o WordPress veio como um dos melhores, com mais ferramentas. Então eu fui no site deles. A criação do blog é bem fácil. Então, se você quer criar um blog de culinária, vinho, se você quer criar... Eu acho que tá caindo aqui a conexão. Se você quer criar um blog de cachorros, pets, o que você quiser, acessa o WordPress. Existem planos gratuitos, não estou fazendo propaganda aqui, é porque eu realmente me adaptei bem à ferramenta. Existem planos gratuitos, que aí é um pouco mais limitado em termos de ferramentas, de conteúdo ou de divulgação, mas para começar vale a pena. E aí tem os planos anuais, em que você tem desde a possibilidade de apenas usar o botão de compartilhamento até ter anúncios, até, enfim, compartilhar simultaneamente no Facebook, no Instagram. É bem legal, tá? Então, dependendo do seu objetivo, ele atende. Eu acompanho alguns blogueiros, esse termo pode ser meio antigo, mas, enfim, influenciadores como escritores, enfim. Um deles é a Bruna Cossenza, é uma escritora. O blog dela chama Para Preencher. Indico para quem gosta de ler, ela é bem interessante, ela posta umas coisas legais, mas eu ainda tenho muitos blogs aí para descobrir. E ela também tá no WordPress, mas o dela é um pouco mais, digamos, profissional. Queria aqui mostrar para vocês o formato do meu blog, que eu peguei aqui, só a carinha dele, né? Então, vocês podem ver aqui que essa é a capa para ver um pouquinho. E no meu blog eu mudei um pouco a cara dele, mas eu coloco os textos de forma que visualmente a pessoa possa clicar numa foto que leva a um texto. Para mim, a parte visual, para mim, né, é muito importante, porque eu vejo que às vezes você quer ler alguma coisa e você não sabe o que vai te levar, para onde vai te levar aquilo. Então a foto para mim a foto para mim é muito importante para visualizar. Então aqui acho que se eu
clicar em cima, vocês conseguem ver, né? Essa aqui é a carinha do blog. Fica para vocês aí a revisitarem, né? Eu convido. Na bio, né, do Instagram, tem lá o endereço. Você pode seguir o blog, tem que fazer um cadastrinho rápido de nome, e-mail, e aí você recebe por e-mail as minhas atualizações e os textos, mas eu tô fazendo bastante com... eu tenho uma página no Face que se chama Entre Filmes e Livros, não mexo muito nela, ainda tô... porque senão eu fico com muitas ferramentas, mas sempre que eu posto alguma coisa no blog, eu compartilho na minha página Eliana, né, do Facebook. Aí essa página leva ao blog. Então, eu convido vocês aí para participar. E o que eu escrevo no blog, né? Eu estava bastante... Até uns 6 meses atrás, eu estava bem focada em falar sobre filmes, muito mais filmes do que livros. Por quê? Porque para você fazer uma resenha de um livro, aí você tem o tempo dos posts. Eu ainda estava aprendendo isso, mas os filmes eram algo que eu gostava, sempre gostei. Quem me segue no Instagram sabe que eu me meto aí a falar dos filmes, não sou crítica nem nada, mas dou dicas do que eu gosto. Nem sempre é do gosto de todo mundo, mas eu gosto muito de comentar. E eu comecei a criar uns posts assim, filmes para você assistir na chuva, filmes para você assistir sobre tal tema, filmes que não concorreram ao Oscar e deveriam ter ganhado o Oscar. Isso tudo foram ideias que eu acabei pegando até de outros lugares que eu costumo, de outros autores, né, que eu costumo acompanhar. E depois eu comecei a fazer sobre livros, nessa mesma pegada. 10 livros sobre a Segunda Guerra, 10 livros... E eu, na verdade, o dia a dia acaba te consumindo um pouco. Se você não segue uma agenda de postagens, uma disciplina, você se perde. Então, parei um pouco e fiquei só no Instagram, postando sobre aquilo que eu estava lendo ou vendo no momento. E postando rapidinho, Instagram, né? Coisa rápida, stories, enfim... E aí, recentemente, depois que eu resolvi voltar ao meu propósito, que é escrever, eu pensei, o meu blog é uma forma de falar do meu trabalho, colocar minhas ideias e também divulgar meus pensamentos e, por que não, influenciar uma pessoa que seja, né? Qualquer coisa que você leia te influencia. Claro, se ela... Pode ser porque você concorda ou porque você fala, isso me incomodou. Aí você começa a cavar, e eu vou falar um pouquinho disso porque eu vou dar uma aprofundada no meu blog sobre temas que eu tenho pesquisado. Mas também sobre os livros que eu tô lendo, porque eu tô participando de uma sala de leitura que toda semana a gente tem um texto para ler e todo mês um livro. E eu tenho outro clube do livro com amigas, a cada 2 meses e meio a gente tá lendo livro. E tenho livros que eu quero... Então, enfim, o tempo é curto, mas eu amo ler e às vezes eu já falei isso numa live, eu tô lendo mais do que assistindo filmes, porém eu tô assistindo Família Sopranos, que é uma série antiga, acho que é a mãe das séries, de 1999, por aí, na HBO, e é uma série muito interessante porque ela tem todas as características dessa época, e tem o Golden Phoenix, que é um ator que morreu, mas que ele era excepcional, e estou na primeira temporada que eu acabei, então esse é o que eu tô assistindo. Quando aparece um filme ou outro eu assisto. Eu estava bem mais viciada em filmes, né? E aí eu falei, não, eu quero voltar com os livros. Como vocês podem ver, eu montei aqui atrás de mim uma pirâmide, uma torrezinha com alguns livros. Mas é fácil você falar de livros quando eles são confortáveis, né? Então, assim, vocês podem olhar ali. Acho que tem alguns posts meus sobre filmes e livros que talvez não estejam mais lá, eu vou recuperar,
porque eu fiz uma mudança de plano no meio do caminho, tirei, daí voltei, mas eu vou ver se eu recupero. Mas o importante é daqui pra frente, né? Então eu quero voltar a fazer assim, análises sobre textos, livros, filmes também, documentários, e sair só do Instagram, que o Instagram é a pessoa lê as 5 primeiras linhas e dá um amei e tá tudo certo. Ele é uma ferramenta boa para você influenciar, porque é o que está digamos que ele é a porta de entrada, mas ele não pode ser a única forma de você receber conteúdo. Então, por exemplo, se você gostou do post do seu amigo que falou sobre o tal do Blackout Tuesday, e você não vai, aí você passa pelas linhas e vê lá um link para entender melhor do que se trata. Aí você clica, aí você sai do Instagram, vai, sei lá, pro YouTube para uma entrevista com essa pessoa que vai explicar do que se trata. Aí você já começa a demorar um pouco mais, estudar o assunto para poder então se manifestar. Eu não me incomodo com as redes sociais. Eu uso as redes sociais. O que me incomoda às vezes são as superficialidades. A pessoa replica coisas sem entender. Isso cada um na sua, mas eu gosto de entender do que eu estou falando. Principalmente para quem e sobre o quê. Por que eu falo isso? Porque eu acho que eu tenho que explorar no meu blog de uma forma mais profunda para que ele se torne a minha porta de entrada, não só o Instagram. O Instagram é importante, eu falei. LinkedIn, na parte profissional, por exemplo, se eu não sou escritora profissional, entre parênteses ainda, né? Mas eu tenho o meu trabalho paralelo e o LinkedIn é a forma que eu uso. Mas o LinkedIn não pode ser a única porta, porque você tem que, de repente, ter um site para o qual você direciona o seu empreendedorismo. Tenho amigos empreendedores que usam o Instagram, mas eles têm uma página, mesmo que seja no Instagram, mas ali tem o contato do WhatsApp. Aí a pessoa vai buscar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Instagram é a porta de entrada para o mercado online. Então, você vê lá aqueles você pensou em ovo de Páscoa, vem um post sobre ovo de Páscoa. Pronto, você clica ali, já vai pro WhatsApp, já faz a compra. Ótimo. Mas quando a gente fala de textos, de influenciar intelectualmente, eu acredito que... desculpa, gente, deu uma... Eu acredito que acho que a profundidade é importante. E o tempo que as pessoas têm também... Nem todo mundo tem tempo para ler textos compridos todo dia, profundos, mas você pode guardar aquela entrevista no YouTube, aquele texto para mais tarde, né? Para a gente se educar sobre todos os temas. Por exemplo, se eu quero ser sommelier, eu não vou ser sommelier com posts de alguém no Instagram. Eu vou seguir essa pessoa, me interessar e vou ter que fazer um curso de sommelier. Eu quero ser escritora, eu tenho que estudar, ler. Não adianta eu só querer mudar o mundo sentada. Sei lá, tô aqui viajando um pouco, mas tô um pouco incomodada, né, comigo mesma ultimamente, porque eu acho que eu preciso me mexer mais intelectualmente para fazer o efeito que eu quero. Meu propósito é a escrita, mas não é só para mim. É um propósito... A escrita ela é democrática, ela é seletiva. Então, você gosta de autores, você vai lá e lê, mas eu tenho descoberto cada vez mais que quando você sai da zona de conforto, só gosta de pizza, só vai comer pizza, esquece. Não, vamos buscar outras formas, né? Então, eu não estou falando somente do assunto do momento que eu vou tratar, que é o racismo. O assunto do momento por quê? Porque ele está mais do que exposto, mas ele não é atual, ele é antigo, mas estamos falando sobre ele muito importante. Só que existem outros temas sobre os quais as pessoas não falam, não se interessam porque incomoda. Então temos o feminismo negro, temos a homofobia. Eu vou postar ali bandeirinha de arco-íris. Não adianta fazer só isso. Tem que mais.
Eu vou falar sobre gordofobia. Ah, mas fulano que está falando sobre isso não é gordo. Não importa. Ela está falando sobre um tema sobre o qual ela estudou. E aí a gente vai falar de lugar de fala. Não vou falar que eu inventei. Eu estou analisando tudo isso. Então, assim, o blog, voltando ao blog e fazendo uma ligação com tudo isso, ele é uma forma de você se manifestar e você colocar os seus pensamentos e até rascunhos de pensamentos. Eu reproduzi o texto que eu pus hoje no Instagram, uma reflexão que eu fiz e que eu postei hoje logo que eu acordei, sobre racismo, sobre o posicionamento das pessoas brancas com relação ao racismo, e logo em seguida eu copiei para o meu blog, porque o meu blog é o meu repositório de ideias, e vai ser mais ainda. E aí eu falei, quando eu comecei essa live, pensei nessa live a semana passada, eu ia falar, o blog, porque tem os textos e tal, mas mais do que isso, visitem meu blog, porque eu vou cada vez mais postar coisas. Tem fotos, ele é estético, eu quero opinião de vocês, porque eu posso melhorar, feedback é sempre bom. Mas principalmente, eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para falar sobre autores negros, que é uma coisa que eu leio autores negros, mas eu descobri que eu conheço muito pouco. Autores negros contemporâneos e autores negros não tão contemporâneos clássicos. Li algumas coisas, mas hoje estou lendo agora o manual do antirracismo da Djamila Ribeiro, que eu confesso, eu seguia, conhecia ela superficialmente, estou hoje mergulhada nas coisas que ela tem dito e eu estou impressionada com o pouco que eu conheço, com o pouco que eu me conheço e com o tanto que eu tenho para aprender, que é ótimo a gente aprender. Então, eu estou mergulhando nisso e eu quero escrever algo sobre isso, algo mais profundo. Ah, mas você é branca, você não pode escrever. Posso, porque a própria Djamila nos explica o que é lugar de fala. Muitas pessoas confundem o lugar de fala com eu sou branco, eu não posso falar. Eu sou negro, eu não posso falar. Ou eu não sou gay, eu não posso falar sobre homofobia. Eu sou homem, eu não tenho lugar de fala no machismo. Ou, não podemos confundir o lugar de fala com o poder da fala, ou com, vamos dizer assim, com repertório ou com o estudo, né? O lugar de fala é, a partir do meu posicionamento social, eu vou falar. Então, não é que eu vou me colocar no seu lugar para falar, não. Se eu sou branca e eu tenho privilégios intrínsecos à minha situação de branquitude, eu vou falar a partir daí. Eu vou usar isso para também falar com outras pessoas que estão no mesmo lugar que eu e também para as pessoas que estão em outro lugar poderem me ouvir. E assim a gente abre um diálogo. Isso que eu estou entendendo de lugar de fala, por exemplo, como eu falei da homofobia, eu não ser homossexual não me impede de falar sobre homofobia a partir de onde eu estou. E não falar, não se manifestar, não é o ideal. Ah, mas eu não entendo. Leia, estude, aprenda. A gente só muda com conhecimento. Então, eu fiz algumas anotações, eu tô aqui talvez divagando um pouco, mas não dá pra gente se calar, né? Então, às vezes a gente é surdo para as pessoas que nos incomodam. Mas em vez de você julgar a pessoa pelo que ela está falando, julgue se você está escutando. Porque o diálogo tem que ser aberto, né? Então, eu escutei a Djamila falando e ela fala, todo mundo pode falar de qualquer assunto a partir do seu lugar. E aí você tem que entender sobre o que você está falando, não é? Então, existe, por exemplo, o feminismo. Eu posso falar porque eu sou mulher. Eu não sou mulher e ponto, eu sou igual a todas as mulheres do mundo. Eu sou uma mulher. Existem outras mulheres de outras culturas, de outras classes, e cada uma tem uma situação para falar.
E aí eu tô exatamente entrando nisso porque nós temos vários funis. Então eu tenho o feminismo negro. E eu tenho a questão de preconceito, eu tenho a questão também do preconceito contra a mulher negra. Quer dizer, o buraco é bem mais embaixo, é muito estrutural e é muito complicado você generalizar. Eu tô lendo sobre isso, falando assim, o negro não é único. Não. E o branco não pode se colocar na posição de universal. Eu sei de tudo, eu vejo tudo, eu posso falar de tudo. Não, você só pode se você se coloca neste lugar de fala e também abre um pouco a mente para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu não vou passar aqui lições, imagina, não tenho. Eu tô passando lição para mim, que o processo de transformação ele é longo. Eu achava que eu tava ok. Não, ontem eu tive um dia bem complexo. Eu fui dormir com a minha cabeça explodindo e eu acordei com uma ideia de fazer alguma coisa. E o que vou fazer? Vou estudar, vou ler. E quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho muitas, todos nós temos as nossas, mas aqui na minha mão agora, a escrita, eu tenho redes sociais, eu tenho blog e eu tenho a minha capacidade de apreender tudo isso e poder passar isso para mais alguém que esteja talvez mais ignorante do que eu e que eu possa ajudar a entender. A gente tem que se posicionar a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, né? E eu acho interessante também isso de dizer, você não precisa estar no lugar para falar, mas você tem que respeitar o lugar de fala da pessoa, né? Então, às vezes a gente fala, lugar de fala, analisem, o lugar de fala é onde eu estou para poder falar sobre isso. Eu coloquei alguns contos, como vocês podem ver aqui, que tem o nome Heloísa nos meus textos, eu fiz algumas séries são mini contos, cada um com nome, são 3, né? Eu ia fazer uma série, parei, gente, a vida é muito louca, né? Você fala, não, vou fazer um livro, e aí você faz 3 mini contos, mas a gente tem que dar continuidade. E eu espero conseguir fazer isso. Então, eu escrevi um sobre uma mulher que sofre um assédio moral de um homem. É um pouco, até pode ser, quando você lê meio streamado, mas acontece. Aconteceu. Só que não do jeito que eu falei. Ele me contou sobre o que passou e eu transformei numa ficção. A mulher sozinha, numa situação em que existem muitos homens que são machistas, ela pode entrar em desespero. Isso aconteceu com amigas minhas. E eu escrevi isso, é uma ficção baseada em coisas que eu presenciei e que eu já vivi. E tem um outro que é na parte profissional, uma mulher, que pode ser qualquer mulher, porque aí eu falo qualquer mulher porque muitas mulheres já se encontraram nessa posição. Eu não fiquei me preocupando em descrever a pessoa, apenas eu a situei numa determinada realidade, pronto. Então, pode ser a realidade sua, da sua amiga, de alguém que você viu, ou não, duvido. Então, essa do trabalho é sobre o silêncio, a submissão, não vou falar. E também tem ali uma série de abusos sobre pessoas, talvez jovens, homens jovens que estão iniciando a carreira, mas isso não é o principal. O principal é a mulher que se encontra sozinha porque ela está sendo oprimida no ambiente profissional, mas ela não fica pensando sobre isso. Ela está trabalhando e ela vai lá sobrevivendo no dia a dia, até que ela encontra uma parceira. Aí a gente tem a sororidade, que faz toda a diferença. Sozinho é muito ruim. Estar com outras pessoas, mas não saber por que estamos ou se está lutando também é. Mas quando você encontra
alguém que te entende, ou que te ouve, ou que fala, puxa, eu não tinha visto isso. É muito bom. Então esse é um dos pontos nesse conto que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E tem um que eu retrato uma situação que também é de muito, muito comum, de uma mulher que sofre abuso em casa, violência doméstica. No meu conto, ela é de uma classe social baixa. Tem que ser? Não. Foi onde eu situei, porque eu senti isso da personagem, eu quis falar sobre isso, porque eu já presenciei muitas vezes isso. E eu queria falar sobre como é o momento em que ela acorda. Não é um momento em que ela leu um livro e falou, eu vou acordar. Não, as coisas acontecem no dia a dia, mas ela precisou de alguém para fazer ela acordar. Os livros fazem a gente acordar? Fazem, mas a realidade também. Então você tem que estar ligado em todos os pontos. Não adianta a gente se isolar ou só ouvir o que a gente quer. Esses contos, quando eu comecei a escrever, me fizeram despertar para algumas ignorâncias minhas. Então eu posso escrever sobre uma mulher de classe social mais baixa, que eu não tenho essa experiência? Posso. A partir do meu ponto de vista, eu posso. O que eu tenho que tomar cuidado? Para não cair em estereótipos, para não fazer dessa personagem mais uma na história da literatura que é estereotipada, né? Ou aquela situação em que você começa a escrever eu vou escrever sobre um japonês, eu não conheço a cultura japonesa, eu não posso escrever qualquer coisa e ficar caindo na mesmice e insultar a cultura japonesa. Então, por isso que vocês vão falar assim, então autores brancos escrevem sobre pessoas brancas. Pode ser. Mas se eu for escrever sobre negros japoneses, se eu for escrever sobre gays, efetivamente escrever e não só colocar na história superficialmente, não tem problema. Mas eu não posso cair em estereótipos. Ou posso. Aí é uma escolha minha como autora, mas aí eu não é o autor que muitas pessoas sérias vão escolher para ler. Eu mesma tento fugir disso porque eu quero ser levada a sério. Ainda que eu possa escrever de uma forma leve ou uma comédia ou alguma... Deixa eu ver. Acho que, não sei se tá tudo bem aí com a conexão, tá pausando aqui pra mim. Mas vamos lá, acho que é o horário, né? Eu costumo fazer às 18, mas hoje eu mudei. Bom, então eu tava falando sobre a questão de onde eu falo, não estereotipar. E o estereótipo é muito comum, né? Então, por exemplo, você vai escrever sobre indígenas. Você não pode escrever se você não tiver certeza. Mas eu quero, tá bom? Vou escrever qualquer coisa sobre o que você ouviu falar em... eu li aí. Não. Então, por exemplo, eu tenho visto que os indígenas estão tendo muitos problemas com a Covid. Eu li que é por conta da imunidade deles. Culpa de quem, né? Vamos entrar nesse mérito, porque eles não tiveram contato com isso. Eu vou escrever sobre isso, então o que eu não vou escrever? Pode ser que eu escreva, mas eu tô falando aqui com vocês. Eu fui assistir um vídeo de um macrobiologista para entender. Eu vi o vídeo, eu entendi o que ele quis dizer, entendi que é imunidade. Eu não entendo nada de biologia, mas eu falei, vou ouvir. E ele também falou sobre isso com o Karnal. Imagina, um macrobiologista falando com o Karnal, muito interessante. O Karnal posicionou todas as epidemias na história. Uma lição, 1 hora ouvindo coisas incríveis. E isso serviu para me fazer parar para pensar sobre outros aspectos, né? Qual que é a nossa... desculpa, gente, eu perdi aqui um pouco a concentração. Mas isso serve para a gente analisar sobre outros aspectos. Adianta eu falar sobre a epidemia sem entender a história? Não adianta. Porque eu vou ficar, não, porque a Covid, o novo coronavírus... por que é novo? Mas é um vírus chinês? Você pode entender que ele veio da China, mas vamos lá. Olha a xenofobia aí, né? Vamos tomar cuidado. Mas
É um vírus que eu posso pegar do cachorro se eu sair com ele. A ignorância, ela pode trazer consequências terríveis, né? Mas eu tô meio divagando aqui. Mas o meu ponto é: leia minimamente antes de se posicionar. Se vai se posicionar sem estudar, prepare-se, porque as pessoas estão se preparando também, né? Então, vamos falar, se eu vou falar de uma coisa bem confortável, então eu vou escrever sobre o que eu vivo. Tudo bem, isso vai interessar a um público. Mas será que esse é só o público que eu quero atingir? Será que eu não posso ir além? E como eu faço isso? Entrando em contato com as pessoas que sabem do que elas estão falando. Eu vou falar de novo da Djamila, porque eu sou um pouco assim, né? Eu descubro uma pessoa e vou além, né? Começa Michelle Obama, por exemplo, em que eu li o livro dela, vi o documentário, ela é master pra mim, né? Minha opinião. Eu acho ela uma pessoa que chegou onde ela chegou e diz que ela era taxada de negra raivosa. Imagina se ela era todos os demais. E ela tem o lugar de fala de ex-primeira-dama. Antes era o lugar de fala de uma mulher negra da classe média de Chicago. E ela conta como ela chegou onde ela chegou, depois saiu e tá tudo certo. Ela não mudou a fala, né? Ela só mudou os lugares, mas ela voltou até muito mais, né? Ela quer se aproximar dos jovens, isso é excelente. Então a Djamila é uma pessoa que eu tô conhecendo agora e para mim também top, porque ela fala com conhecimento do que ela quer passar, né? Existem outras pessoas, então eu comecei a pesquisar, tem a biografia da Angela Davis, que era do movimento Pantera Negra, se eu estiver falando besteira, me corrijam, Black Panthers, que existem citações sobre ela em várias falas da Djamila, e aí você vai beber direto da fonte, já tá na minha lista que já estava, mas eu tava adiando. Nós temos também a Angela... Desculpa, gente, a Maya Angelou, que também é uma autora negra que eu quero ler, já estava ali no Want to Read, mas já coloquei na prioridade. E tem a nossa amiga, que eu não sei falar o nome dela, é Chimamanda, que eu sei, e ela tem aquele Todos Devemos Ser Feministas, Educando Crianças Feministas. Então, Hibisco Roxo, tem uma série de livros. Ela é O Perigo de Ter uma História Única. Então, se alguém quiser digitar o nome dela aí, por favor. Eu admiro muito a forma como ela escreve e como ela fala. Se eu tiver... Assim, eu acho que Americana, esse é o nome do livro que eu queria lembrar. E eu acho que quando você descobre o poder que você tem ao ler, ao estudar, é muito libertador. É libertador por quê? Porque você fala assim, eu não vou me calar porque eu posso ajudar, né? Então eu vou ajudar como? Eu vou ajudar cada dia fazendo o que eu acho que eu posso fazer no meu microcosmo, que depois pode ser um macrocosmo, eu espero. E eu espero aqui não estar falando nenhuma besteira, mas acho que se todos nós olharmos sob essa perspectiva, a coisa fica bem mais produtiva. Eu estava falando isso hoje com meu marido, sobre o fato de que nós... Vou voltar um pouco na história dessa conversa, porque ela tem um antes, né? Quando nós estávamos no começo do nosso relacionamento, eu falei para ele sobre as piadinhas machistas. E eu falava para ele, se você concorda ou você não fala nada, você é conivente, você acha que tá tudo certo. Então, o nome da autora é Chimamanda Ngozi Adichie. Então, acertei uma parte. Ela é espetacular. Então, eu tava falando, você concorda. Mas vou falar... Você é o chato, normal. No primeiro momento que a gente fala isso, você é o chato. Mas aí você começa a mostrar pra pessoa, olha, mas quando o cara fala isso, veja sobre esse ponto e blá blá, e vai falando.
Não que a pessoa não tenha educação para entender, mas ela não tinha essa visão. Aí a pessoa faz uau. E assim, comigo foi para outros temas, tá? Não tô falando que eu sei tudo, não. Para mim foi fácil falar dessa situação porque eu estava bem ali e eu me incomodo muito. Só que eu também nem sempre falava. Hoje eu posso dizer que alguém faz uma piadinha machista, eu já faço assim, ó. Sério? Eu sou chata e quero ser mesmo, não tem problema nenhum com isso. Só que aí vem a questão das piadas racistas. Até quanto eu não me calei, pensei comigo mesma. Sério, mas não falei. Ah, mas agora a gente vai falar. E não é só piada racista, piada machista, qualquer piada preconceituosa, gente. Eu fui, assim, eu sei o que é ter piadinha, sofrer um bullying na escola, sei. Eu sofri, na mesma medida X, não importa. Vou fazer terapia aqui. Mas eu acho que a gente diminui tanto o outro. É uma supremacia burra, que nem é supremacia, é um absurdo, que a gente perde a oportunidade de conhecer uma pessoa, de entender, de ter uma amizade. Ah, mas tudo bem, ele aceita, ele ri. Não interessa, gente. Eu acho que essas coisas têm que. Se não é aqui que vai mudar, não é hoje. Hoje mesmo é aniversário do filho de uma amiga minha que eu admiro muito. E uma falou que ele é a geração que pode fazer a diferença. Então as crianças são, os adolescentes. Então a gente tem que passar para eles isso. Até tive aqui uma ideia, né, de trazer mais as pessoas, as crianças que eu conheço para ou adolescentes, para esse tipo de conversa, né? Então esse é um projeto aí que eu me veio agora, mas vamos aos poucos. E, enfim, eu acho que eu abordei aqui muitos temas. A minha internet não tá ajudando muito, mas não tem problema. Não sei se é a minha, se é o Instagram. Mas o que eu queria, primeiro, é pedir para vocês visitarem o blog. Eu vou enriquecê-lo constantemente com mais posts. Isso tudo que eu tô falando aqui, eu quero escrever, eu quero colocar minhas ideias no papel. E vou recomendar para, tanto no blog, quanto no Insta, quanto no Face, que são os canais que eu uso, e um vai conectando com o outro. Vou recomendar os autores, vou recomendar os textos, as entrevistas, porque é assim que a gente vai aprendendo a ser melhor. E a Sueli tá me perguntando o endereço. Sueli, tá lá no Insta, na minha biografia lá na bio, né, tem o link. Mas o nome do blog é Entre Filmes e Livros, elileite.com. Então aí você consegue ver. Esse é o domínio que eu consegui registrar. Essa é uma das coisas legais do WordPress, quem quiser fazer um blog. E eu convido aqui, que eu sei que tem muita gente aqui que gosta de muitas coisas. Então, se você gosta de fotografia, faz um blog, é legal. Ah, mas ninguém vai seguir. Divulga, né? Acho que tem alguém, a Andrea, que falou que quer deixar um depoimento, por favor. Tem gente que gosta de vinho, escreve um blog. Ah, mas vou começar, não sei, ainda estou conhecendo. Eu acho que o mais importante é você começar. Foi assim que eu comecei. Meu primeiro post foi sobre a série As Telefonistas. Série que hoje eu estou... peguei IRC dessa série, mas eu achei o máximo a primeira temporada. Mas foi o primeiro post que eu fiz. E depois eu comecei a falar, não, vou falar de outras coisas. Aí eu escrevi sobre os filmes que mais me marcaram. E aí a coisa foi tomando essa forma. E não tenho muitos seguidores, mas eu espero ter. Mas a forma de você ter seguidores é realmente divulgando. E deixa eu ver aqui. Ah, sim, a questão de mãe, né? A mãe Andréa Barcar aqui, falando que
que ela adorou a live da semana passada que eu fiz com a Julia Santos, que trouxe para ela interesse, principalmente quando a gente falou com a Sueli da forma de começar. E ela disse que ela está lendo Hamlet. Sensacional! Isso para mim é o que vale o ano, porque você poder impactar, já disse minha amiga Tavani, você impactar meia pessoa já faz tanta diferença. Aí o Diego falou, vou montar o Didi Cozinha. Excelente! Tá virando a Palmeirinha o Palmirinho. Eu acho excelente, porque todo mundo tem algo para trocar, né? A gente tem amigos que têm lojas de doces, de chocolate, enfim. Você pode criar um blog sobre o seu empreendimento. E assim a gente vai se ajudando, né? E eu acho que essa é a forma mais legal. Ó, eu já tenho uma pessoa aqui falando, podemos montar juntos, enfim. E a Andrea conversou com o filho dela sobre as questões que a gente abordou. É exatamente o ponto que eu quero chegar, né? A minha ideia aqui com essas anotações que eu fiz até um pouco antes de começar a live, porque eu estava assistindo uma entrevista da Djamila, foi para dizer, você pode falar, apenas saiba do que você está falando. Então, se você quer, por exemplo, vou pegar um exemplo de novo aqui de casa. Meu marido adora vinho e charuto. Eu falei para ele, cria um blog. Vocês não acham que ele devia? Eu acho. As postagens que ele faz no Instagram, as fotos são lindas. Ele pode replicar isso no blog. E ele vai lá e impacta alguém que está querendo começar a fumar. A pessoa fala charuto. Eu gosto porque eu aprendi com ele e com outras pessoas do nosso meio. E de repente você vai seguindo outras pessoas nas páginas e o charuto é uma experiência. Não é só fumar, você não vai fumar 5 charutos por dia, mas ele é uma degustação. Você pode fumar charuto tomando, você pode fumar charuto tomando uísque, conhaque, café, enfim. E aí eles descobriram que tem um clube de charutos de mulheres. Eles dentro de um outro clube que é Equador C, que fica na Oscar Freire, são mulheres. E aí você descobre que elas estão quebrando uma hegemonia, porque charuto, homem, charuto, uísque, e fazendo charutos com bebidas de todas as formas, criando conversas em torno da experiência. Eu escrevi um conto sobre charutos e eu não coloquei no blog, eu vou colocar. Enfim, eu acho que todo mundo pode começar de alguma forma, mas o mais interessante é leia sobre o que você gosta, estude sobre o que você se interessa e não fica só no raso, né? Hamlet, gente, pelo amor de Deus, é super profissional, super profundo e é excelente, uma excelente forma de você falar sobre o ser humano lendo Shakespeare, né? Enfim, eu vou falar para vocês, eu não li Hamlet. Então, né? Eu adoro ler, eu já disse isso em outra live. Às vezes eu vou nos livros mais rápidos ou nos que estão mais em voga hoje. Vamos ler Adam Grant. Anotem aí, Originais, um livro muito bom. E daí eu não deixei de ler, por exemplo, a biografia de alguém que eu queria ler lá atrás. Mas são livros modernos também que fazem você ir para os clássicos, né? Eu estava lendo esse livro do Adam Grant e logo em seguida eu fui para um livro do Dale Carnegie, que é foi escrito em 1900, sobre como influenciar pessoas. É um livro importante, não é um dos meus preferidos, mas é meio que você tem que ler, né? E aí agora eu tô lendo poemas da Sylvia Plath, que eu fui inventar e tá difícil, mas eu tô lendo porque eu quero ter uma opinião sobre ela. Esse é um ponto importante. Eu quero ter uma opinião sobre Shakespeare. Vamos ler Shakespeare. Eu quero ter uma opinião sobre Edgar Allan Poe. Vamos ler. Enfim, eu vou ler agora um livro de um autor espanhol que eu nunca ouvi falar. Eu vou depois anotar aqui para vocês todos esses livros, vou deixar no blog, listas e vou compartilhando com vocês. E aceito sempre dicas. Aliás, eu vou deixar aqui
uma dica para vocês, principalmente para quem quer buscar livros. É um aplicativo, um site, e tem um aplicativo também, dá para pôr no celular, que se chama Goodreads. Não sei se eu já falei. Eu vou pôr isso num post, porque o Goodreads é de graça e ele é tipo um Facebook do livro. E dá para você pôr os livros que você quer ler, os que você já leu, você se conecta com pessoas. Esse aplicativo me fez criar listas de livros que eu quero ler e descobrir que eu não vou chegar no fim da minha vida e ler tudo que eu quero, mas pelo menos faz você ir, você segue autores, e eu vou criar ali também a minha página. E isso é muito legal. Então, assim, é um aplicativo para leitores e para autores. Recomendo para quem tiver interesse em criar um repertório, né? Por exemplo, se tô lendo, onde eu vou anotar? Numa caderno? Eu vou perder? O Goodreads faz você ter esse controle, é bem legal. E a Andrea tá falando que tem uma palestra do Karnal, que acredito que seja sobre opinião. O Karnal é uma pessoa incrível, ele e o Cortella são pessoas que eu quero sempre assistir as entrevistas, e eu falo, cadê o tempo? Tem que achar o tempo, né? Então, eu, assim, vou falar sobre algumas questões que o Cortella abordou na CNN. Eu quero escrever sobre isso. Gente, eu tô falando tanto, eu quero escrever, então vou mãos à obra aí nos planos. Então, basicamente, agora retomando, o meu blog que eu criei e sobre o que eu queria falar, no fim se transformou em: siga o que você quer fazer e comece. E não seja um blog, pode ser um blog, pode ser uma página no Instagram, pode ser nada, pode ser alguma coisa para você dividir com seu filho, mas não deixe de fazer algo que você queira. Vá atrás das coisas que você quer fazer. E eu fico falando aqui, eu vou escrever. Eu queria mostrar 1, 2, 3 cadernos que eu fico escrevendo as coisas, ou profissional, ou pessoal, ou viajando. E eu falo, não, agora eu vou ler esse livro porque eu vou escrever. Tá tudo em algum lugar, papéis e tal, mas produza, faz a sua mente produzir e não se prenda à superfície, né? Você pode se prender à superfície para escrever algo que você, como disse o Hemingway, né? A ponta do iceberg é 10% da história, e as pessoas vão concluir. Isso faz parte de uma técnica de escrita, mas não seja 10% no seu conhecimento. Busque. Eu não estou falando só da questão do racismo, isso é muito importante. Eu estou falando de muitas coisas. Você quer postar sobre LGBT? Entenda, converse com alguém que seja LGBT, QIA+. O que é tudo essas siglas, você sabe? Outro dia eu fui numa palestra e eu descobri que tem coisas que eu nem imaginava. E não importa a sigla, importa a diversidade. Então, assim, você quer falar sobre um indígena? Converse com alguém, escute alguém. Assista o documentário, documentários na Netflix que falam sobre isso, sobre os indígenas. Eu vou pegar um nome que eu esqueci agora, sobre o descobrimento do Brasil, sobre as crises que nós tivemos, as crises estruturais. Enfim, a dica da Eli é para vocês estudarem o que quer que vocês queiram. Se você quer escrever sobre vinho e charuto, não adianta só fumar. Você vai ter que estudar sobre o charuto, não é, Fábio? Fumar um charuto é uma delícia, mas você vai entender as notas, com que harmoniza. Esse charuto combina com vinho branco? Nossa, tem a ver? Tem. Às vezes não dá nada e dá até enjoo. Enfim, se você vai ter enjoo, vai aprender, você vai estudar, saber com o que você pode harmonizar. Eu não estou estimulando vocês a fumarem charuto, ao beberem vinho. O que eu estou dizendo é, você quer escrever sobre café? Então, não adianta só tomar um tipo de café. Tem vários tipos de café. Tem vários tipos de água. Águas tem sabores. Enfim. E a Júlia falando que eu tô assim. Não tô. Tem gente que não pode. Mas o que eu estimulo você é fazer o que te dá prazer. E se você não sabe o que é, descubra. Tá bom? E, de novo, hein, gente? Visitem o meu blog. Entre Filmes e Leite.
apaga. Entre filmes e livros, elileite.com. Beijos e até a próxima.